Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a distribuição T de student. E para isso, eu trouxe o seguinte exemplo. Seja x uma variável aleatória com distribuição T de student com 14 graus de liberdade. Determine a probabilidade de essa variável, letra A, assumir um valor maior do que 2. Então, probabilidade de x maior que 2. Então, essa aqui na letra A, eu tenho a representação gráfica dessa situação. Essa área achurada é a área que eu quero saber qual é o tamanho dessa área, que é referente à probabilidade de a variável assumir um valor maior do que 2. Então, para resolver uma situação como essa, o comando que a gente usa é dist.t, porque a gente está usando a distribuição t. Então, percebam agora. Agora, eu tenho o quantile e eu quero descobrir o tamanho da área. No vídeo anterior, vocês viram que a gente tinha o tamanho da área e eu queria descobrir qual era o quantile, certo? Então, agora, para a gente descobrir qual é o tamanho da área, eu uso dist.t. Aí eu dou um Enter. O primeiro argumento que ele me pede é número, que no caso é 2. Aí ponto e vírgula, né? A setinha passou para grau de liberdade. No enunciado já fala que é 14. E aqui pergunta, a terceiro argumento pergunta se é acumulada ou não. Se eu colocar verdadeiro, que é o número 1, ele vai calcular o tamanho da área acumulada, né? Ou seja, do valor lembrando que o Calc sempre trabalha com o lado esquerdo. Se eu coloquei o número 2, ele vai calcular o tamanho da área para o lado esquerdo, certo? Que nesse caso não é o que a gente quer, não é o nosso objetivo. Mas a gente vai fazer, mais à frente eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, se eu colocar o número 1, ele calcula o tamanho da área. Se eu colocar o valor 0, ele só vai me dar a altura do gráfico. Certo? Só vai substituir o valor 2 na função da distribuição t e vai me dar a altura do gráfico, e não vai me dar um tamanho de área, certo? Então, aqui, nesse caso, sempre vai ser 1. Se eu der um Enter, vocês estão vendo que o tamanho da área dá 0,96, 96, quase 97%. Então, realmente é o tamanho da área do 2 para o lado esquerdo. Como eu quero para o outro lado, eu tenho que fazer, depois do sinalzinho de igual, 1, que é o todo, né? A área toda vale 1, menos o tamanho da área do 2 para a esquerda. Então, com isso, vai sobrar exatamente essa área aqui achurada, que é a área da pergunta, do que está perguntando. Então, deu um Enter, olha só, 0,0326. Se eu colocar isso aqui em percentual, ó, 3,26%. Ou seja, a probabilidade de essa variável com distribuição t assumir um valor maior do que 2 é de 3,26%, certo? Agora, uma outra situação, da letra B. A probabilidade de assumir um valor entre 2 e 3. Então, tá aqui pintadinha a área, né? Como que a gente vai fazer? Da mesma forma, dist.t, eu vou fazer em duas partes que eu creio que vai ficar mais fácil de entender. Primeiro, eu vou fazer com o número 3. O número 3, com 14 graus de liberdade e 1 para ele calcular o tamanho da área. Então, esse tamanho de área é do 3 aqui para o lado esquerdo. Agora, aqui embaixo, eu vou calcular dist.t para o tamanho de área de 2 para o lado esquerdo. Então, eu coloco 2, 14 graus de liberdade e 1 que é acumulado. Então, esse 0,96 é o tamanho da área do número 2 para a esquerda. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vai ser o tamanho da área do número 3 para a esquerda, menos o tamanho da área do 2 para a esquerda. Um menos o outro vai sobrar exatamente essa área achurada, que é o que a questão está perguntando. Então, vai ser o 0,99 menos o 0,96. Então, a nossa resposta é 0,0278. Se eu quiser colocar isso em percentual, eu poderia dizer que a probabilidade dessa variável assumir um valor entre 2 e 3
é de 2,79%, certo? Agora vamos para a letra C. Qual é a probabilidade dessa variável assumir um valor menor do que menos 4? Então, o menos 4 está bem aqui na pontinha, ó. É bem pequenininha essa área. Então, da mesma forma, deste ponto T, do valor menos 4, 14 graus de liberdade e número 1, porque eu quero que ele calcule a área, certo? Então, o tamanho dessa área bem pequenininha que está aqui, vamos colocar em percentual, é de arredondando, né, 0,07% do total da área. A área toda é 1 e essa pontinha aqui achurada, 0,07%. Isso que é a probabilidade dessa variável assumir um valor menor que menos 4. E agora, por fim, a letra D. Qual a probabilidade dessa variável assumir um valor entre menos 4 e menos 3? Também é uma areazinha pequena, entre menos 4 e menos 3. Então, a gente vai fazer da mesma forma que nós fizemos aqui na letra B. Uma área menos a outra. Mas dessa vez eu vou escrever toda ela numa linha de comando só. Então, eu vou fazer deste ponto T, do tamanho de área menos 3, do ponto, né? Menos 3, 14 graus de liberdade e 1, porque eu quero que calcule a área. E eu vou fazer essa área que eu já escrevi, o comando é do menos 3 para a esquerda. Agora, eu vou descontar a área do menos 4 para a esquerda. Então, menos deste ponto T, de menos 4, com 14 graus de liberdade e 1, porque a gente está querendo que ele calcule a área. Aí eu dou Enter, 0,0041. Colocando isso em percentual, esse pedacinho de área achurada representa 0,41% do total, que é o equivalente a dizer que a probabilidade dessa variável assumir um valor entre menos 4 e menos 3 é de 0,41%. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima. Tchau, tchau!